Um dos pilares significativos da avaliação, da identificação dos critérios autistas no processo de diagnóstico está na questão social, tá? E existe um elemento chamado responsividade social que você avalia dentro de um contexto neuropsicológico, no sentido de então identificar características pertencentes ao espectro autista e também para você definir pontos para o plano de tratamento que vai acontecer a partir dali. A gente tem que entender o seguinte: o que é essa responsividade social? A responsividade social é a capacidade de compreender o espaço, o tempo e as relações do indivíduo com o meio que ele participa, com as outras pessoas. A responsividade é uma capacidade de autonomia, ou seja, o gatilho próprio da pessoa que leva ela a essa interação. E de uma autoafirmação dentro desse espaço e dentro desse tempo social. Para isso, existem alguns critérios que são avaliados em termos de habilidades e em termos de intenções da pessoa. O primeiro deles está relacionado à percepção. Como que eu percebo a questão social, tá? E essa percepção ela vai desde o aspecto quantitativo, eu percebo ou não, e o quanto que eu percebo esse espaço e esse tempo social. E tem o qualitativo, qual é a maneira em que eu atribuo essa percepção determinados sentimentos e determinados valores para ela, tá? Depois nós temos um processo de cognição social, que é uma distinção entre o eu, indivíduo, e o outro que está participando comigo, tá? E aí a gente tem que ter uma ampliação um pouco grande, porque quando eu falo do outro, eu estou falando do espaço que começa em casa, com família, com pai, com mãe, com esposa, com marido, com filhos, depois com vizinhos, com colegas de rua, com colegas de escola, com colegas de trabalho, tá? E o quanto que eu consigo fazer esse processo de separação. O terceiro item é a comunicação social. Como que está o meu processo de colocar em comum? Comunicação, comunicare, do latim, significa pôr em comum. É a troca que faz o processo social caminhar, tá? Então, eu tenho habilidade para fazer isso, eu não tenho habilidade, eu tenho a capacidade da fala, ou eu não tenho a capacidade da fala. Se eu tiver a capacidade da fala, como é que eu exerço essa comunicação social? Ou eu não exerço a comunicação social, mesmo tendo essa questão da fala. A motivação social, o quanto que eu quero, o quanto que eu me inclino internamente para estar participando desse contexto, espaço e tempo do processo social, ou o quanto eu não quero, tá? Isso é uma coisa interessante. Nós vamos identificar, como o universo do espectro ele é muito amplo, nós vamos ter indivíduos, independentemente do nível, que vão querer ou que não vão querer ter esse contexto social, que vão estar ou não vão estar motivados para isso, tá? Que vão querer ter mais um critério, a interação social. Além de querer estar no contexto social, eu querer estar participando dentro desse processo social. E um último item de avaliação são os padrões repetitivos e restritivos dentro do contexto social, tá? Então veja só que interessante. Uma avaliação neuropsicológica desses critérios vai consolidar o perfil da pessoa com ela mesma na sua relação social e vai conseguir definir o contexto de dinâmica desse espaço e desse tempo social, tá?
Então, a partir daí, nós vamos ter elementos que, cruzados com a avaliação clínica que é soberana, tá? Vão poder nos levar ao diagnóstico ou não do espectro autista, tá? E principalmente vão poder nos apontar caminhos para um eventual plano de tratamento para a equipe de profissionais dentro de um suporte clínico para conduzir essa pessoa na sua melhora de qualidade de vida, ok? Um grande abraço para vocês.